1,3, 198 e 698 é Claro TV. Tem TV digital aberta Belo Horizonte 29.1 em 7 Lagoas 22. Nosso aplicativo está disponível. Google Play App Store, baixa o aplicativo e leve a gente aonde você quiser, aonde você estiver. 98live.com.br é o nosso site e lá tem a aba chat para você conversar com a gente. Estamos no YouTube, youtube.com/98live. Dê o seu like, inscreva-se no canal e continue sempre ligado em todos os programas da Rede 98. O 98 Talks vai ao ar também para a Rede Mais, afiliada Record no interior de Minas. Lá no sul de Minas, o sinal sai de Varginha, na zona da Mata de Juiz de Fora, no norte mineiro de Montes Claros. E, além de tudo, temos o Vale do Aço, com a Vox FM 97.1 lá em Timóteo. Ao todo, mais de 400 municípios em Minas Gerais ficam ligados no nosso 98 Talks. Quer participar desse programa conversando com a gente? WhatsApp Claro 3199-316-9898. 3199-316-9898. Boa noite, Luiz Fernando Rocha. Prazer falar com você, Luiz. Boa noite, Paulo, Kertzmann, amigos que nos acompanham aí no 98 Talks. Estamos aqui para mais uma sexta-feira. Vamos lá, Ricardo Kertzmann. Boa noite, prazer falar com você, Ricardo. Prazer todo meu. Boa noite, Paulo. Boa noite também para o Luiz e para todo mundo que nos assiste nesse momento. A limpeza deve ser prioridade em todas as empresas, nas lojas, nas academias, nas indústrias, nos hospitais, nos salões de beleza. A limpeza transmite confiança, profissionalismo, cuidado, por isso, invista em uma higienização que é personalizada, é de alta performance e você sabe, eu estou falando da Distribuir Higiene. Um portfólio completo, mais de 1.500 produtos, consultoria técnica, treinamento especializado e tem mais. Pagamento facilitado, entrega em até 72 horas. É só acessar distribuirhigiene.com.br, distribuirhigiene.com.br ou seguir a Distribuir também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. Um projeto que já foi aprovado no Senado Federal autoriza o repasse ao Tesouro dos recursos que foram esquecidos por clientes em contas bancárias. Tudo isso para ajudar a minimizar, diminuir o rombo orçamentário do governo federal este ano. Ora lá, vamos lá que agora eu quero entender. O dinheiro é de alguém. E ele passa para o governo porque está lá parado na conta e ponto final. É assim mesmo, Luiz? Se for meu, eu vou atrás, eu vou brigar. Já vou avisando para o governo aí. Se for meu, se eu descobrir, eu vou querer de volta. E aí, Luiz, é desse jeito mesmo, não? Paulo, isso tem cheiro, tem cara de confisco, né, Paulo? Isso tem cara de um confisco fantasiado de me ajuda aqui. Ninguém tem que ajudar mais o governo do que já ajuda, não. As pessoas pagam impostos, a gente paga os impostos que são cobrados, que já são muitos, já são escorchantes. A gente paga a conta pública dos luxos do judiciário, do executivo, do legislativo, das várias casas legislativas nos estados e nos municípios, das prefeituras. Quer dizer, o povo paga a conta do serviço público de uma forma e dos funcionários públicos. Não tem o menor cabimento o governo querer ir lá e tirar um dinheiro que não lhe pertence, que pertence ao povo, não interessa se a pessoa foi buscar ou se não foi, o dinheiro é dela, e usar esse dinheiro sem ter um plano para devolver, caso a pessoa vá lá e descubra que tem valores a receber. Para quem está nos ouvindo em casa e não sabe do que eu estou falando, gente, isso volta e meia aparece no noticiário, né? O Banco Central do Brasil tem apurado esse valor que o Paulo trouxe aí, 8 bilhões, né, Paulo? Mais de 8 bilhões? 8 bilhões e 510 milhões de reais. Isso, 8 bilhões de reais que as pessoas esqueceram em contas. É gente que tinha dinheiro na poupança, na conta corrente, esqueceu o dinheiro lá e fechou a conta, encerrou a conta, não teve mais acesso e ficou lá um dividendozinho, um centavinho a receber. Nós estamos falando, nós somos 200 milhões de brasileiros, é natural que o valor diluído, né, pelo montante da população, ou por parte da população que tinha conta e tem conta em banco, seja um valor alto. Só que é essa história que eu falei, né, Paulo? Não é um dinheiro do governo, não pertence a ele. O governo não tem direito de ir lá e tomar o dinheiro das pessoas, do cidadão, sob pretexto nenhum, muito menos esse. Ele poderia cortar da própria carne para evitar que se chegasse à situação que ele está, por incompetência administrativa mesmo. Ô, Ricardo, os recursos seriam usados para compensar as perdas
com a desoneração parcial dos setores da economia e das prefeituras. Esse projeto foi apresentado pelo senador Jacques Wagner, que é do PT. Ele disse que é um trabalho conjunto do Senado, do Ministério da Fazenda e que, segundo o próprio senador Jacques Wagner, está aqui, teve uma particular dedicação do ministro Fernando Haddad. Como é que você vê isso? Porque eu concordo com o Luiz, isso é confisco. Na minha opinião, é confisco. Gente, eu sinceramente não acho, não. É um dinheiro que está lá, realmente foi esquecido, está parado, não tem serventia para ninguém. Existe já algo semelhante, prêmios de loteria, por exemplo, que as pessoas não retiram, eles caducam, se eu não me engano, com 6 meses. Eu só acho emblemático aqui, né, esse projeto ser de um senador do PT, um senador aliado do governo, e, além de emblemático, eu acho vergonhoso, né, um governo precisar recorrer a um dinheiro esquecido no banco para poder fechar as contas. Seria uma obrigação desse próprio governo zelar pelo seu próprio caixa sem recorrer a esse tipo de coisa. Mas, sinceramente, o dinheiro está lá, está esquecido. Eu não vejo nada demais, não. Se eu esquecer de pagar imposto... Desculpa, Paulo, desculpa eu interromper. Eu entendo muito o que o Kertzmann falou, mas eu sou obrigado a discordar demais disso, Kertzmann, pelo seguinte. Pergunta se banco perde dinheiro. Pergunta se o governo perde dinheiro. Fica devendo 20 centavos de imposto para você ver se o governo não vai te achar e não vai te cobrar esse dinheiro até no inferno. Agora você fica com o dinheiro lá. Ninguém te procura. Não existe uma campanha para falar sobre isso. Pessoas que a gente sabe que têm dificuldade de acesso à informação, porque, enfim, a imprensa, nós falamos o que a gente quer, e isso não é muito interessante mesmo para ficar falando, dando dicas. Falar, se você tiver dinheiro, vai lá procurar. Se você acha que tem, vai lá procurar. Então ninguém faz campanha nenhuma. Aí, quer dizer, para cobrar, eles são leões. Mas para distribuir o dinheiro, eles são ratinhos? Aí não, cara. Olha, deixa eu discordar, porque, Luiz, primeiro que campanha tem bastante campanha para as pessoas buscarem o dinheiro. Se elas têm acesso, se elas se informam ou não, aí é outra história, né? Eu não vejo correlação nenhuma entre o dinheiro que os bancos cobram ou o dinheiro que o governo tributa da gente com o dinheiro que está esquecido lá. Eu não consigo compreender por que uma coisa interfere na outra. Tem relação não. A relação não é entre os valores especificamente. A relação é de comportamento que eu estou dizendo. Né? Eles querem cobram tudo que você fica devendo. Mas quando é alguma coisa para o benefício do cidadão, eles escondem, mantêm escondido lá. E eu não sei, cara, que campanha que teve. Mas não está escondido, Luiz. 2 anos atrás. O dinheiro está em conta das pessoas. Peraí, o dinheiro não está escondido, não tem ninguém escondendo o dinheiro, gente. Ô, Kertzmann, deixa eu botar um pouco de lenha nessa fogueira. É bcb.gov.br, valores a receber. Esse site que está aí, que é o Banco Central do Brasil. né, Paulo? Banco Central do Brasil. bcb.gov.br. Porque falhou um pouquinho, que isso tem só BB. Não, é bcb, Banco Central do Brasil.gov.br, valores a receber. Esse site está disponibilizado há aproximadamente 4 anos. O que está hoje como resíduo, e a informação está aí só para conferir, o que tem hoje como resíduo são pequenos valores de pequenos correntistas. Provavelmente aqueles que sequer têm acesso ou têm habilidade para acessar a internet. Ora, se o governo tem uma base do meu CPF, do nosso CPF, se o governo sabe que aquela conta pertence ao fulano de tal com CPF tal, por que não procurá-lo no sistema financeiro, que o governo tem total acesso? Porque nós sabemos, a Receita Federal sabe tudo o que você gasta, tudo o que você consome. Hoje você não consegue fugir de nada porque o seu CPF está presente. Ora, se o governo tem num encontro de contas, o meu CPF sabe que eu esqueci dinheiro, por que ele não me procura como cidadão? Hein, Kertzmann? Por que ele não faz o processo inverso, vai bater na minha porta e dizer, ô Paulo, você tem lá um dinheiro que você esqueceu, o seu CPF está aqui, vem cá, pega, qual é a sua conta que eu vou depositar agora? Não, eles preferem confiscar. Agora vai esquecer de pagar imposto para ver o inferno que vira a sua vida. Esse aqui é o problema, Kertzmann. Aí eu concordo com você. Totalmente. Se o governo tem acesso às contas, poderia se notificar. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. O projeto de lei que transfere esse dinheiro esquecido ao governo, e isso que você acabou de falar, e eu concordo plenamente, são coisas diferentes uma das outras. Mas, peraí, eu tento entender, como diferente? Se não são a mesma coisa, o governo não está querendo confiscar um dinheiro que ele sabe a origem, sabe quem é o dono.
Por que não procurar o dono através do próprio método e processo que ele tem? Ou o governo está fazendo de propósito para nos assaltar, como sempre faz? Beleza, estou de acordo com você nisso aí. Se o governo tem os dados das contas e tem como encontrar os donos desse dinheiro, acho que seria legal sim, seria até uma obrigação ao governo enviar uma carta, enviar uma notificação, enfim. Da mesma maneira que você falou, é verdade, quando é para cobrar eles encontram a gente, deveria notificar essas pessoas que elas têm algum dinheiro lá para elas irem resgatar. Pronto, concordamos. Isso é uma coisa. Agora, ou o projeto que está em curso no Senado, que destina esse dinheiro que está parado para o governo, eu não tenho nada contra. E aí, Luiz, eu só queria entender, porque na verdade eu fico muito indignado com o governo que tem uma autoridade monetária não, uma autoridade fiscal, porque a Receita Federal não é uma autoridade monetária. A autoridade monetária no Brasil é o Banco Central do Brasil. Tem uma autoridade fiscal que tem uma enorme capilaridade para fiscalizar a sua vida. Uma enorme capilaridade. Aliás, uma autoridade fiscal preguiçosa, leniente. A Receita Federal é preguiçosa, porque quando você vai declarar o seu imposto de renda, eu não sei se para cavar uma armadilha contra o cidadão, eles não pegam tudo que ele já tem lá na base de dados deles e já não lançam no imposto de renda para a gente. Não fazem isso. Eles confrontam a sua declaração do último ano. Mas eles não aderem valores que você teve nesse ano em que você acabou de declarar. Então é uma Receita Federal preguiçosa, leniente, uma Receita Federal que só tem como hábito fiscalizar. É uma Receita Federal que só tem como hábito cobrar do cidadão. Essa Receita Federal, em parceria com a autoridade monetária, que é o Banco Central do Brasil, que tem toda a nossa base de CPFs lá, na sua base, o Banco Central, o Febraban, esses caras têm a nossa base de CPF facinho de ser encontrada lá. Qualquer um de nós é encontrado a qualquer hora do dia ou da noite. Por que não, então, nos procurar para devolver esse dinheiro? É isso que eu fico muito indignado quando eu dou uma notícia dessa. Fico muito indignado. Acho que quando o Kertzmann concorda com isso, e ele concordou com essa parte, né? Automaticamente, o Kertzmann, eu acho que você já está entendendo que tem relação, sim. É óbvio que o projeto que está correndo no Congresso não tem nada a ver com isso. É evidente que não, até porque não é interesse deles. Mas a indignação, entre aspas, aqui dessa conversa, ou o ponto que eu levantei dessa conversa, é justamente essa falta de interesse. Ele reside nessa falta de interesse. Essa falta de interesse é conveniente. É o tal da carteira que foi achada no chão. Ah, eu achei no chão, eu vou pegar o dinheiro dela e vou ficar com o dinheiro para mim. Eu não tenho por que procurar o dono dela. Ah, mas estava com a identidade lá dentro. Ah, amigo, problema do dono. Ele não voltou para procurar. Eu pego o dinheiro da carteira e vou usar ele para mim. É uma preguiça conveniente, sabe? E eu acho um desinteresse conveniente. Eu acho que o cidadão poderia ser um pouquinho mais respeitado nessa hora, para não dizer contemplado. Mas aí é justamente a beleza de se ter um programa de opinião, né? Que a gente converge em algumas coisas, diverge em outras, mas na essência eu acho que a gente concorda que o que leva mesmo é sempre o cidadão, o que leva na cabeça, para não falar em outro lugar. O Supremo Tribunal Federal concluiu, ontem, uma análise de uma ação que discute se o presidente da República do país pode, sem o aval do Congresso Nacional, liberar o Brasil da aplicação de uma convenção internacional. A convenção internacional em questão é a convenção da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que proíbe a demissão sem justa causa. O decreto do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso retirou o Brasil da Convenção 158 da Organização Mundial do Trabalho, norma internacional que proíbe demissões sem causa justificada nos países aderentes ao acordo. O processo estava tramitando tramita, aliás, na Corte, na Suprema Corte, há 27 anos. Duas questões a se levantar. Primeiro, 27 anos, um processo dentro da Suprema Corte brasileira. Depois, eles não querem que falem deles. Segundo, eu acho que aderir a uma cláusula como essa é não entender o processo de relação de trabalho. Estou enganado, Kertzmann? Paulo, eu me lembro perfeitamente desse assunto aí. Eu lembro de ter debatido com bastante exaustão isso na rádio onde eu trabalhava.
E essa questão, ela é absurda do início ao fim. Ela é absurda, primeiro, pelo tempo, como você já mesmo falou, mais de 20 anos, isso parado para ser decidido. Segundo, é absurdo porque o que a OIT entende e gostaria que o Brasil aplicasse é menos gravoso do que a legislação trabalhista brasileira. A legislação trabalhista brasileira é mais rigorosa do que essa besteira dessa lei aí. A época fez muito bem o ex-presidente, a época, né, presidente Fernando Henrique Cardoso, de pular fora disso aí. E aí, talvez a gente caminhe aqui agora para a mesma situação do assunto anterior, né? Em que eu concordo com um ponto, né, e discordo de outro. Eu acho, então, dito isso, eu acho o seguinte, o que o Supremo tem que decidir, e é o que vale daqui para frente, e ele já se posicionou nesse caso, é se é facultado a um presidente da República, né, se excluir o país de um tratado internacional sem a devida autorização do Congresso. Eu acho que é isso que tem que ser bastante debatido, ter bastante critério para decidir. O que o Fernando Henrique fez à época, né, parecia legal, tanto era legal que o Supremo agora está reconhecendo a possibilidade, mas está dizendo, olha, para frente não pode ser bem assim. A lei em si, como eu disse, isso é uma besteira tremenda. Deixa a OIT emplacar essas leis em outros países. Aqui não, violão. Agora que a gente tem que tomar cuidado, sim, com esse tipo de situação, porque se o país é signatário de acordos internacionais, eu acho que ficar a critério do presidente de turno resolver o que ele quer, o que não quer, é um pouco perigoso. E aí, Luiz, o que você pensa a respeito dessa decisão da Suprema Corte brasileira? Subscrevo totalmente o que o Kertzmann me colocou, Paulo, porque não faz o menor sentido a gente dar tanto poder para uma pessoa que está em uma função temporariamente, né? Se o Brasil adere como nação, ele não pode sair como governo, ele tem que sair como nação, né? Como um Estado. E aí realmente ele precisa ter algum trâmite que envolva mais do que a figura do presidente da República para se tirar uma assinatura de um tratado internacional. É a questão de segurança jurídica, mas tem também a questão da credibilidade internacional do país, que é importante se o país quiser continuar mantendo relações comerciais com outras nações. E ele precisa dessas relações comerciais. Relações comerciais, jurídicas, legais e diplomáticas e etc. Então não dá para o mundo olhar para um país como o Brasil e achar que o cara que está ocupando a cadeira naquele momento tem tanto poder a ponto de desfazer o que o Brasil fez em governos anteriores, em períodos anteriores. Eu concordo plenamente. E concordo também em relação à norma, que não faz o menor sentido para nós que temos uma legislação trabalhista bastante completa e em algumas situações completa até demais. Porque o que estranha por exemplo, se a pessoa tem... esse negócio da manutenção do emprego é meio que obsessão da Organização Internacional do Trabalho. A manutenção do emprego ela tem que ser respeitada a partir do momento em que você tem um empregado que tenha desempenho e uma empresa ou um empregador que tenha condição de pagar o salário a ele. Eu acho legal que se tenha mecanismos, Paulo, para tentar. É óbvio que a Organização Internacional do Trabalho tem essa preocupação justamente por ser Organização Internacional do Trabalho. E eu acho legal que tenha mecanismos para evitar abusos, evitar perseguições de chefes, etc. Mas isso não cola... pelo menos na legislação brasileira. A Justiça do Trabalho brasileira já coíbe esse tipo de coisa. Se acontecer qualquer tipo de demissão que não seja justificada de alguma forma, mesmo que a justificativa seja deficiência técnica, que é algo genérico, o funcionário, a pessoa que se sentiu prejudicada vai à Justiça e esse processo corre. A Justiça no Brasil, ela é inclusive muito paternalista. Ela não decide quase a favor do empregador, ela decide muito com os olhos voltados para o empregado e ok. Não tem necessidade de vir uma organização de fora para contar isso para a gente. Se fossem outros assuntos, eu até compreenderia. Desculpa ter o espírito da lei ele é interessante, né? Há uma boa intenção aqui, justamente para poder impedir o que o Luiz falou, Paulo, a perseguição política, perseguição por gênero, perseguição religiosa, etc. Mas, como o Luiz mesmo disse, a gente já tem isso aqui de forma ainda muito mais ampliada pela Justiça do Trabalho. Por isso que não faz o menor sentido. Todos esses aspectos protecionistas em excesso
eles me causam algum arrepio. E eu fico imaginando, fico observando, aliás, por que essas legislações restritivas com extrema proteção são sempre objetos de dificuldade para quem quer atuar de maneira correta. Porque se você for atuar de maneira incorreta, existem inúmeras formas de poder coibir. A própria legislação brasileira de trabalho já é absolutamente punitiva nesse sentido. Mas se você tem um empregado que não desempenha, se você tem um empregador que, por conta do desempenho da empresa, do setor da atividade comercial, do lucro, do resultado operacional, do mercado em que ele atua, ele diminuiu a proporção de empregabilidade, ele vai ter que ficar com o empregado? É isso que quer preconizar a Organização Internacional do Trabalho? Quer dizer, Não é. Nesse caso não é, Paulo. Não, porque, não é nada disso. Sim, porque veja bem, olha aqui. Os empregadores não poderão... Lê o texto, hein? Os empregadores não poderão demitir empregados sem que dê a eles a possibilidade de se defender de acusações quando o término da relação de trabalho for por motivos relacionados ao comportamento ou desempenho. Quer dizer, se eu chegar para um empregado e disser você tem um mau desempenho, eu vou ter que ficar 2h30 tendo um ADR com ele, para ele tentar me convencer que ele não tem. Que ele não tem bom desempenho, pô. Mas não é isso. Eu sinto te informar que é até um pouco pior, né? Porque tem que haver, não pode ser uma DR informal, não. Tem que haver a formalidade nisso aí. Isso eu me lembro bem também, é totalmente descabido, né? Assim, o que a Organização Internacional do Trabalho preconiza é que quando uma empresa quer mandar o funcionário embora, ela tem que justificar, tem que dar direito a esse funcionário se defender, vamos chamar assim, né, entre aspas, e para aí sim ela poder, não impede de maneira nenhuma que ela mande embora não, mas tem que haver essa burocracia. Eu imagino que seja muito mais do que uma simples DR. Mas o sentido figurado é de DR mesmo. E o Porque se fosse DR era fácil, né, velho? Aí beleza, aí seria legal. Mas o Ministério da Justiça e da Segurança Pública informou que a partir da última segunda-feira, o passageiro em trânsito que chegar ao Brasil sem visto e que tenha como destino final um outro país, ele terá que seguir viagem ou retornar ao local de origem. O que está acontecendo? Essa forma de você fazer as escalas e as conexões sem o visto está facilitando o tráfico de pessoas. E isso foi detectado pela Polícia Federal. E o que está decidido agora? Se você estiver se deslocando a um outro país e passar pelo Brasil, você não poderá sair de dentro da aeronave para circular por dentro do aeroporto para depois pegar a sua conexão para um outro país sem que você tenha o visto. Você tem que ter o visto brasileiro, porque a Polícia Federal tem detectado, particularmente nos aeroportos de São Paulo e Rio de Janeiro, um volume muito grande dessas pontes de conexão usadas para tráfico de pessoas. E aí, Luiz, concorda com a legislação sugerida pelo Ministério da Segurança Pública e Justiça? É óbvio que a intenção por trás disso é boa, Paulo, mas eu acho, de alguma forma, eu entendo de alguma forma que isso também reflete aí uma falta de entendimento internacional desses países com o Brasil, né? Esses países que são destino final com o Brasil. Aí, vocês podem até me dizer com mais clareza, Paulo e Kertman, mas o que eu me lembro aqui, quando você vai para qualquer país da Europa com escala na Europa, você faz a alfândega no primeiro aeroporto, né? Se você for, por exemplo, para o visto lá é de comunidade, né? Você tem que lembrar que o visto lá com os países... Não, exato, é isso que eu estou dizendo. Então, existe uma comunidade, exatamente isso que eu estou dizendo. Isso. Existe uma comunidade que, nesse aspecto, ela é mais organizada do que o nosso Mercosul aqui, por exemplo. Porque nós estamos falando de uma pessoa que vem, por exemplo, da Europa para a Argentina ou para o Chile, que desce no Brasil para fazer essa conexão e não faz a alfândega aqui, não faz a checagem de documentos aqui para fazer só no destino final. Então, para mim, reflete mais uma falha dessa estratégia, né, que deveria ser negociada com esses países que são destino final, para evitar esse problema aqui e lá. O Kertz, uma questão mais delicada é que, por exemplo, as investigações da Polícia Federal apresentaram que passageiros que vinham com destino a países da América do Sul, quando chegavam no Brasil para uma escala,
Eles ficavam nos aeroportos brasileiros e solicitavam refúgio. Eles usavam a escala para estar em território brasileiro e solicitar refúgio. O Brasil tem uma política de asilo a refugiados que é muito ampla. E eles aproveitavam-se disso, não tinham o visto brasileiro, e uma vez dentro do aeroporto, eles pediam então o refúgio, o asilo aqui no Brasil. Essa medida, ela é eficaz nesse sentido, Kertzmann, ou ela é restritiva demais? Olha, é uma pergunta difícil. Se ela será eficaz, eu tenho minhas dúvidas. O que eu não entendi nesse caso, Paulo, em qual é a situação desses passageiros, né, que estão nesse processo de transbordo. Porque, olha, é muito comum em aeroportos no exterior, e eu, sinceramente, achava que no Brasil fosse assim também, uma área de transferência. Então, se uma pessoa está vindo, por exemplo, do continente asiático para a Argentina e a escala no Brasil, se esse país asiático do qual está vindo, o Brasil exigir um visto, essa pessoa fica numa área de transferência, para a partir daí, na hora que for a conexão dela, o voo dela, ela prosseguir para a Argentina. Eu achava, sinceramente, que o Brasil tinha essa área de transferência. Os outros países têm. Uma pessoa que vai para a Europa e pega um voo, né, de uma companhia americana, que sai de São Paulo, faz escala, sei lá, em Miami, e vai para Portugal, por exemplo, ela vai desembarcar numa área específica no aeroporto de Miami e esperar a conexão dela. Me surpreende se a gente não tiver isso aqui, entende? Os aeroportos americanos são muito restritivos nesse sentido, viu, Kertzmann? Para você circular dentro de um aeroporto americano por uma conexão, você passar a barreira alfandegária e circular por dentro de um aeroporto americano em conexão é muito restritivo. Não, você não pode. Você não isso consegue, não é permitido. Você não entra. Você não entra no. Se você É uma área de transferência. Você não dá entrada nos Estados Unidos. Você não pode circular no aeroporto. Exatamente. Se você tiver então eu acho que e no Brasil isso não existia, não acontecia. Não Pois tinha essa me exigência. surpreende Eu muito também fiquei isso. surpreso com isso. Porque eu tenho um dado aqui que me chamou muito a atenção. Esse meu tablet hoje está querendo me enganar o dia inteiro. Mas tem aqui um dado que Você está diz falando aqui, da quantidade de pedidos, Paulo? é de 2013 a 2023, Isso. Luiz. Os pedidos de refúgio só num aeroporto, que é o maior aeroporto do país, que é o Aeroporto Internacional de Guarulhos, os pedidos, eles eram 69 pedidos em 2013 e passaram para 4.239 em 2023, 61 vezes a mais. Por isso está E chamando de janeiro a atenção. agosto desse ano, quase 6.400, 6.329. Exatamente, de janeiro a 21 de agosto desse ano, foram 6.329 pedidos de refúgio. É por isso que eu acho que a gente tem que prestar atenção. Aparentemente pode parecer uma medida restritiva ou excessivamente restritiva, mas ela vem porque a luz da realidade está mostrando que o Brasil, e particularmente o Aeroporto Internacional de Guarulhos em São Paulo, tem se tornado um destino para pedir asilo e para receber refugiados. Essa é uma realidade que a gente tem que encarar se a gente quiser entender essa manifestação e essa determinação do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Amigos, a advogada... Isso aí. Desses seis, só para completar essa informação sua, desses 6.300 desses 8 meses do ano até agora, é só 117 que tinham documentos para realizar o processo de imigração. Quer dizer, nós estamos falando que 6.200 pessoas, mais de 6.200 pessoas, desses 6.329, 6.200 estavam na sorte mesmo, vieram para tentar entrar na marra e ficar no Brasil na marra. É muita gente. Bom, vamos lá. Vamos lá para a gente ir para o intervalo, porque já me chamaram para o intervalo, mas tem gente falando, o assunto das contas aí, deu o que falar. O Lumotoca está dizendo aqui, esse dinheiro pode ser de alguém que morreu e a família desconheça esse valor. É um absurdo. Os prêmios da loteria, quando não são reclamados por 90 dias, vão para a União. Deveria voltar para o sorteio novamente, diz o Lumotoca, mas eles voltam para a União. O Carlos Eduardo de Pedro Leopoldo fala para pegar esse dinheiro e usar para abater débitos em contas de água, luz e outras que estejam vinculadas ao CPF dessas contas. Porque todo mundo sabe, o CPF no Brasil, meu amigo, é fácil de você achar quem é o dono. O William, já não podemos ter uma terrinha parada que eles vão lá e invadem, agora quero dinheiro também.
Tá falando ele aqui, revoltado. Bravo. O Francisco Grilagem de grana. Grilagem de grana. Grilagem de grana. É mais uma prática agora, uma nova prática. O Francisco de Rio Acima. Prêmio da loteria não se conhece o dono, diferente do dinheiro que está numa conta que é devidamente identificada. O projeto do governo deveria ser criar um caminho para que se credite automaticamente alguma conta ativa da pessoa ou mesmo ao fundo de garantia por tempo de serviço do dono dessa conta. Está aí, as alternativas Paulo Leite, existem, dizem. Desculpa, qual o nome do nosso teleweb amigo ouvinte do último comentário? Francisco, ele é de Rio Acima. Francisco, aconteceu um caso, porque eu me lembro também de ter debatido isso, em que uma pessoa que fez uma aposta pelo site da Caixa Econômica era um valor muito alto, não buscou o prêmio, e esse prêmio, depois desses 90 ou 180 dias, eu não sei, retornou para a União. E sobre esse tema específico, o meu comentário à época foi mais ou menos esse que o Paulo fez. Porque para a gente poder fazer a aposta pelo site da Caixa, eu só aposto na Mega Sena pelo site da Caixa, você tem que colocar todos os seus dados lá. Então seria fácil a Caixa Econômica comunicar para essa pessoa que ganhou, né, que ela ganhou. E isso não foi feito. Mas a questão é essa, é porque a gente, só para finalizar, que tem que ir para o intervalo, mas o que nos deixa indignado é que quando você vê, por exemplo, os mecanismos de conferência, de fiscalização, de busca, captura por débitos que o governo tem para com todos os cidadãos, eles são absolutamente eficientes. Por que não o são na hora de creditar dinheiro? Se você ficar devendo imposto, fique sabendo que se a sua empresa, você for sócio de uma empresa, essa empresa ficar devendo impostos, o seu CPF fica comprometido. Por quê? Porque o não pagamento dos impostos recai sobre o CPF dos proprietários da empresa. Então, tem tanta restrição e eles acham tantas pessoas na hora que querem, por que não também na hora de devolver esse dinheiro? Não, mas fica mais fácil capturar, grilar o dinheiro e jogar nas contas do governo. Vamos para o intervalo, a gente volta já. Agora são 19 horas e 39 minutos, fazendo os cortes deste programa, os cortes de vídeo, de imagens. Está ele, Teofilo Júnior, que é supervisionado por Rafael Ribeiro, lá na nossa central de operações. Ao lado dele, o jornalista Eric Funes, que é o produtor deste programa. Ao meu lado, Juliana Moura, que está se despedindo da nossa mesa de operação de áudio. Fez aí umas férias, fez folgas, agora está se despedindo. Juliana, marque presença para você voltar mais vezes. Foi muito bom dividir aqui esse conjunto de trabalho aqui. O coordenador de jornalismo da Rede 98 é Lucas Rage. Lucas Rage é o coordenador de jornalismo da Rede 98 e toda a equipe de jornalismo e técnica da Rede 98 e da Rede Mais, nos ajudando a fazer o 98 Talks. Já pensou no poder transformador que uma contabilidade de excelência pode ter no seu negócio? A contabilidade é o motor de um empreendimento, por isso, conte com a força da Previsa. São 45 anos de expertise, a Previsa Contabilidade e Gestão faz sua empresa crescer muito além dos números. A Previsa constrói negócios, impulsiona pessoas para o sucesso. Por isso, já são mais de 700 clientes que usam a Previsa, os serviços da Previsa no Brasil inteirinho. Portanto, faça a sua empresa crescer com a Previsa. É só acessar previsa.com.br. Estou vendo aqui onde é que eu estava, eu estou meio perdido aqui, mas eu vou me achar. Está na saidinha de preso aí, Paulo. Ah, é isso mesmo. Em manifestação ao Supremo Tribunal Federal, a Advocacia Geral da União defende que seja invalidada aquela lei que restringe saidinhas de presos. O projeto foi aprovado no Congresso, o presidente Lula vetou, o Congresso derrubou o veto e agora a AGU quer que o STF se intrometa em legislação mais uma vez e diga que não fica válida aquilo que foi decidido pelo legislador sobre saidinha de preso. Luiz, esse desgaste das interferências de poderes é que deixa as pessoas cada vez mais desacreditadas dos princípios, dos preceitos constitucionais que falam da independência dos poderes, da dimensão da ação de cada um. E aí agora vem o STF mais uma vez legislar. Esse é que é o problema. E aí? O Paulo, pois é, nesse caso aí eu vou discordar de você. Sabe por quê? Porque eu sempre falo isso que você está dizendo. Sempre falo isso. Quase sempre. Mas a gente sempre lembra também que o papel do Supremo Tribunal Federal é ser o guardião da Constituição. Se você tem alguma dúvida
que uma matéria que foi aprovada no Congresso Nacional fere a Constituição, você tem que questionar essa aprovação e o único caminho é o Supremo Tribunal Federal. Especificamente nesse caso, não interessa se a gente concorda ou não concorda com saidinha. Eu não estou defendendo nenhuma coisa nem outra aqui. Eu já coloquei meu posicionamento aqui inúmeras vezes, inclusive contrário às saidinhas. Mas nesse caso específico, o que a Advocacia Geral da União está tentando fazer é que o Supremo Tribunal Federal faça o trabalho dele. Analise o que foi aprovado pelo Congresso e diga se o que foi aprovado está ou não de acordo com a Constituição. O que a AGU diz? Que quando você restringe essa bendita, maldita saidinha de preso, você está impedindo a individualização da pena, que é um preceito, é um mandamento constitucional. Então, o Supremo vai dizer se é ou não. Se for contra a Constituição, ele vai invalidar a lei do Congresso Nacional. Não é confortável, mas nesse caso está dentro do papel dele. Para não dizer que eu só discordei de você, tem um ponto dessa conversa que está na nossa pauta, desse argumento da AGU, que me incomoda demais. Eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir. É chato às vezes a gente repetir comentário, mas eu vou fazer isso. A AGU cita um estudo do Conselho Nacional de Justiça e fala que o percentual das pessoas que não retornam das saidinhas é menor que 5%. Que fosse 0,01%, é esse cara que não retorna que comete crime. Então não interessa essa proporção, principalmente quando o crime é cometido contra um cidadão que não fez nada de errado. Então esse é o problema. Não dá para a gente relativizar esse número como se fosse um número baixo, esse percentual de 5%, como se a gente estivesse falando de 5% de probabilidade de alguma coisa, de um avião cair, por exemplo, porque não é a mesma coisa. Porque é esse 5% que não volta que vai cometer crime. Então o argumento não pode ser esse. Né? E aí isso me incomoda, porque soa de uma hipocrisia sem limite, sem tamanho. E é uma hipocrisia que vem desse discurso populista desse governo e dos órgãos que atendem aos interesses dele. Isso me incomoda. Ketson, a gente sempre fala sobre isso. E eu fiquei agora pensando aqui, Luiz, numa fala sua, eu sei que você sabe que eu vou usar muito mais como um argumento de retórica do que como um argumento para encaminhar a discussão. Mas você disse assim, se o legislador legislou ferindo a Constituição, o STF deve agir. Ora, se o legislador fere a Constituição, o legislador deve ser preso, deve ser impedido de ser legislador. Depende da intenção por trás disso, né, Paulo? Essa que é a questão. Às vezes, como um caso desse, eu não acho que teve uma intenção de ferir a Constituição. A intenção é de resolver um problema que parece sem solução, que é de segurança pública, né? E aí, Ketson, o que você acha dessa ação da AGU pedindo para que se invalide o decreto que proíbe as saidinhas de presos? Estou totalmente com o Luiz, de cabo a rabo. A AGU está fazendo o papel dela, a AGU a AGU interessa a discussão no sentido de que o governo que ela representa, o próprio presidente Lula já se manifestou nesse sentido, o governo é contra restringir a saidinha. Como eu sempre me manifesto a respeito desse assunto, Paulo, eu acho que muito mais do que analisar se restringe ou não restringe, é mais importante analisar e fazer aplicar quem ganha as ruas. Como que isso está se dando na hora de colocar determinados criminosos que jamais poderiam pisar fora de uma cadeia. O critério talvez esteja faltando, ou esteja faltando uma análise concisa, uma análise decente, técnica, na hora de botar um cara desse na rua. A AGU, portanto, está fazendo o papel dela. E o Supremo, uma vez provocado, vai ter que se manifestar. Nesse caso aqui, também vou concordar com o Luiz, a alegação de 5%, Paulo, se um desses criminosos sair para a rua e matar uma pessoa, ainda que ele represente 0,00001% do total, para aquela família que perdeu um ente querido é 100%. De novo, o que falta, a meu ver, é o critério. A gente teve aquele crime bárbaro, eu não me recordo exatamente quando que foi, se foi no final do ano passado, no começo desse, do cara que saiu e matou um sargento da Polícia Militar. Quem permitiu a saída daquele cara? Quem que fez um exame psicológico, psicotécnico, sei lá o nome que se dá a isso, para deixar um cara daquele para a rua? O erro foi ali. Aquele cara não poderia ganhar as ruas.
Por isso que eu sempre insisto, para mim o foco deveria ser a hora de colocar essa gente na rua. Bom, o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pediu que o tribunal apure falas do ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, sobre uma intervenção na Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que é vinculada à pasta. As agências reguladoras têm vínculo, mas é o vínculo, eles não têm vínculo de determinação, porque só para eu entender aqui, Kertzmann está balançando a cabeça lá, não tem nenhum vínculo, né, administrativo ou de direção de trabalho. Ela é uma agência independente, não é, a ANEEL? Vamos lá, Paulo. Perfeito. As agências e a ANEEL está incluída nesse caso. Nesse caso, a ANEEL tem um diretor-geral e mais 4 diretores que são nomeados pelo presidente da República. Esses caras todos têm mandatos fixos. Eles não podem ser trocados, mas também não podem ter esses mandatos renovados. E esses mandatos nunca podem coincidir com um presidente eleito, justamente para não ter essa correlação. O que o Alexandre Silveira está querendo fazer é reverter esse processo. Agora, é aquela história, né? Diga-me com quem andas e direi quem és. O presidente Lula, nesse momento chefe do Alexandre Silveira, né, adora querer impor na marra, no dedo, e consegue. Quem ele quer que ocupe cargos importantes nas estatais. Ele manda embora, através da pressão, o presidente da Petrobras e põe alguém que ele quer. Ele fez a mesma coisa na diretoria da Vale. Então, o que o Alexandre Silveira está querendo fazer é repetir nas agências reguladoras o modelo que o chefe dele adota. Porque o que disse Alexandre Silveira, Luiz Fernando, é que a ANEEL, ela é lenta na análise de temas de interesse do governo. E até levantou a possibilidade de uma intervenção na agência, responsabilizando a diretoria colegiada, que, como bem explicou Kertzmann, tem um mandato independente da vontade do inquilino de plantão do Planalto. E aí, é intervencionismo do Alexandre Silveira de maneira descarada, não é não? A tentativa, pelo menos, né, Paulo? Mas isso está muito na veia pouco democrática que esses caras têm, né? Esses caras que eu digo, esses caras que são mais ideológicos dentro de uma estrutura governamental. Porque cá entre nós, não vou querer me convencer que o ministro das Minas e Energia está lá por questão técnica, né? A Dilma era mais técnica para isso do que ele, por exemplo, para essa função. Então, enfim, Ô, Luiz Fernando. é uma questão absolutamente política, mas não, eu estou errado, gente. Eu tremi aqui agora, Kertzmann. Eu tremi aqui agora, a hora que ele quis indicar a Dilma para o Ministério das Minas e Energia, não, eu tremi. Mas ela é mais qualificada para essa função do que o Alexandre Silveira. Eu não tenho dúvida Luiz Fernando, disso. A ideologia passa longe desse ato do ministro Alexandre Silveira, mas passa longe, passa tão longe quanto está da gente. Você acha que é técnico? Dilma. Você acha que é técnico? Técnico? Não, eu não acho que é técnico, eu não vou fazer uma acusação, eu vou cometer uma ilação, um ato talvez de leviandade. Eu acho que talvez tenha a ver com a publicação dos contratos daquele processo que envolve a Âmbar Energia, que os irmãos Batista compraram. É só uma ilação da minha parte, tá? E uma ilação que pode ter muito fundamento. Amigos, eu queria terminar esse programa de hoje, faltam 2 minutos, com um dado que o IBGE nos revela, mostrando a possibilidade da diminuição da população brasileira. Em 2070, nós teríamos muito menos brasileiros no Brasil do que temos hoje. Dois fatos me chamam a atenção. O primeiro, o aumento da expectativa de vida. E o segundo, e esse talvez o fato que mais contribua, a diminuição radical da taxa de fecundidade, que era de 2,9 e que agora passa a 1,4, quase que inexistindo a renovação de cidadãos no território nacional. Nós vamos sumir do mapa? Brasileiro vai ser dizimado, Luiz Fernando Rocha? Paulo, não sei se dizimado, espero que não, né? Mas com certeza os seus filhos, os meus filhos não se aposentarão. E a gente precisa começar a pensar nisso, né? Porque o sistema previdenciário brasileiro, que já é quebrado, já é falido, daqui, então, nessa época, né? Quando as pessoas vão envelhecer
e vai ter uma renovação menor, você vai ter menos gente contribuindo e mais gente precisando do benefício. Então a tendência é que as pessoas não consigam se aposentar, e se aposentarem, elas vão se aposentar com um dinheiro absurdamente baixo. Então, eduquem seus filhos financeiramente para que eles consigam criar um sistema de previdência deles, para que eles não dependam de governo quando eles estiverem com a nossa idade. E aí, Kertzmann, o que você acha disso? Estamos diminuindo de tamanho, não seremos mais brasileiros, os 200 milhões serão reduzidos a 193 milhões em 2070. Eu já não vou estar aqui mesmo, não vou ver os 193 milhões. O que você acha, Kertzmann? A gente tem que tomar cuidado, porque a gente não vai ser extinto, não é só o brasileiro, não. Isso é um fenômeno que ocorre no mundo inteiro. Da mesma maneira que existem aqueles filmes catástrofes, aqueles livros catástrofes, existem estudos catástrofes também, que vão na linha do que o Luiz Fernando falou, que prevêem, em menos tempo do que isso até, colapso integral do sistema de previdência de diversos países, e isso vai desarranjar a economia de tal forma que a gente não sabe onde vai dar. Quando você tem um país como o Brasil, como o Luiz muito bem lembrou, que depende muito da entrada de jovens no mercado de trabalho para financiar a aposentadoria dos mais velhos, e isso não ocorre, você cria um colapso. Agora multiplica isso pelo número dos países. E quando você tem esse colapso, Paulo, e quando você tem menos gente nascendo, você tem um outro efeito perverso. Menos gente produzindo, por exemplo, alimentos. Ou menos gente trabalhando no sistema de purificação e distribuição de água. E eu estou tendo um colapso natural aqui agora. Estou tendo um colapso aqui porque estou sendo apertado pelo meu diretor, dizendo que eu tenho que terminar o programa. Boa noite, Luiz Fernando Rocha. Boa noite, Ricardo Kertzmann. Boa noite para você. Até segunda. Boa noite para você ligado aí na Rede TV, que fica com o Jornal da Record. E para quem está agora assistindo aqui os canais da Rede 98, vem aí os FDP, os Filhos da Pauta, com o CEO do Atlético, sentado conosco para conversar, é Bruno Musi, que daqui a pouquinho vai estar aqui conversando com a galera dos FDP, os Filhos da Pauta. Boa noite, bom final de semana e até segunda-feira. Termina aqui na Rede 98, 98 Talks.